Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia neste domingo, domingão feliz, né? Depois do triunfo de ontem do nosso esquadrão de aço 3-1 para cima do Náutico, o Bahia que classificou na Copa do Nordeste, já tinha se classificado antes, né, desse jogo, mas conseguiu garantir a primeira colocação do grupo e também a primeira colocação no geral. Isso dá o direito ao Bahia, né, de decidir todos os jogos em casa, tem uma vantagem ali na competição, o que é muito importante. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Thiago, autor de 2 gols na noite de ontem, mas não só sobre o Thiago, né? Sobre a base, sobre como o Bahia pretende utilizar esses garotos, até também baseado naquilo que o Rogério Ceni falou na coletiva de ontem. Iremos falar também sobre reforços e sobre a situação do Lúcio Rodrigues. Eu trouxe aqui no canal, né, que ele deu uma entrevista lá no Uruguai, falando sobre preferir jogar como ponta, querer voltar à posição original. O Rogério falou sobre isso, falou sobre reforços, e eu quero no vídeo de hoje trazer informações referente a isso. Não se esquece de deixar o teu like, que é muito importante para você poder ajudar o canal, e também não se esquece de comentar aqui abaixo tudo que você achou da partida de hoje, de ontem, perdão, né? O que você achou dos garotos? Eu quero muito saber a opinião de vocês referente a isso, sobre como vocês enxergam a base do Bahia e até a utilização do time principal, sobre reforços também, sobre a entrevista do Lúcio. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo, e bora começar esse vídeo. Ufa, falei, consegui falar tudo, né? Na parte inicial, vamos começar para a gente não perder tempo, falando justamente sobre a base, sobre a utilização, sobre até o Thiago também, autor de 2 gols na noite de ontem. O Thiago, que como eu falei no pós-jogo, né, fez uma ótima partida, uma ótima movimentação também no setor ofensivo, né? Ele que se deslocava muito bem para receber a bola sozinho, é um cara muito inteligente. Eu gostei muito da atuação dele ontem, como o próprio Rogério falou, é um cara que trabalha muito bem, ele está sempre trabalhando, tem uma cabeça muito boa, o que é importante para os garotos da base. Essa base do Bahia, né, que tem o Jota, tem o Thiago, tem o Juan Pablo, tem o Fred, vem se mostrando ser uma geração muito promissora. Eu estou muito assim confiante que esses garotos daqui a algum tempo vão conseguir estar no time principal, tendo muita minutagem, conseguindo estar participando ativamente do processo. Eu tenho muita expectativa sobre o Fred, sobre o Jota e também até sobre o Juan Pablo, garoto que não foi tão bem assim ontem, mas assim, não é que ele foi mal, né? Mas comparado ao Thiago, ele não se destacou tanto. Mas o Juan Pablo para mim uma joia que o Bahia tem nas mãos, um cara que tem muita força física, um cara que tem muita velocidade, que tem um drible. Eu acho que daqui a alguns 2 anos, mais ou menos, 2 anos, 1 ano e meio, ele vai estar quase pronto para estar, assim, de fato, podendo ser o titular da posição, ou se não tivesse no titular já, ganhando muitos minutos, como é o Ademir, por exemplo, como é o Kaique hoje nesse time principal. Eu enxergo a base do Bahia como uma situação, assim, que é muito boa para o clube daqui a 2, 3 anos. O Bahia tem ótimos garotos na mão, que se souber lapidar bem, que se souber trabalhar bem eles nessa transição da base para o profissional, o Bahia vai ter ótimos jogadores para compor o elenco nos próximos anos. O Jota, como o próprio Rogério falou, entrou com muita elegância, distribuindo bem o jogo, pedindo a bola. Para mim, ele entrou muito bem na noite de ontem, teve ótimos 15, 20 minutos, já tinha jogado bem contra o Confiança também. O Fred, que vem fazendo ótimas partidas desde que está entrando, sempre ganhando bons minutos pelo Rogério. O Rogério vem sempre oportunizando ele, e ele sempre bem, sempre confiante, trabalhando bem a bola. Eu gosto de zagueiros assim, né, que joga de cabeça erguida, que trabalha bem, que joga ali com os pés e tem uma importância muito grande nessa questão da construção do jogo. O Jota, a mesma coisa, mais à frente como meio campista. O Juan Pablo indo para cima, driblando, indo para um contra um, e o Thiago fazendo gols. É muito importante para esses jogadores da base ganharem minutos e mais do que ganhar minutos, né? Ter confiança para que no próximo jogo possa fazer ainda melhor, possa participar ainda mais, possa se sentir ainda mais solto para jogar, para encantar mesmo o torcedor. Então esses gols do Thiago é importante para esses garotos, o Jota, o Thiago e o Fred, mostram que a base do Bahia está evoluindo, que é importante. Você olhar a base do Bahia de 2, 3 anos atrás, é uma outra base, o time evoluiu completamente, e aí a gente tem ainda aqueles garotos do sub-17, sub-20, sub-15, que ainda não estão prontos, mas que com toda a certeza do mundo vão nos próximos anos ganhar cada vez mais oportunidades para que o time tenha um elenco ali com 40%, 50% somente de jogadores formados nas divisões de base. E esse é o objetivo do clube, esse é o objetivo do Bahia, e eu não tenho dúvidas nenhuma do que isso vai acontecer. Palavras do próprio Rogério, né? Um planejamento do Bahia a longo prazo com as divisões de base, para que a gente tenha sempre garotos bem assim de cabeça, de trabalho, para que a gente possa ter ótimos atletas no futuro muito bem próximo. Falar agora sobre o Lúcio Rodrigues, porque o Rogério acabou falando sobre ele, acabou destacando algumas informações importantes, né, sobre aquela entrevista que ele deu no Uruguai. O Rogério disse que conversou com o Lúcio uma semana antes dele ser convocado pela seleção uruguaia, justamente ajustando essa questão, né, esses detalhes sobre jogar na posição de ponta, treinar um pouco mais naquela posição, mudar um pouco para ver se ele consegue ganhar mais confiança, para ver se ele consegue voltar a marcar gols. Eu acho que o problema do Lúcio é somente um:
falta de gols. No momento que ele marcar o primeiro, marcar o segundo, essa falta de confiança que ele tem hoje vai embora e aí ele volta a ser aquele Lúcio que foi quando chegou aqui no Bahia. O torcedor, como eu disse em outras vezes, o torcedor precisa abraçar, precisa desse carinho, porque um jogador já foi muito importante pra gente, já foi um cara que batalhou muito pela gente, que conquistou o carinho e o respeito da torcida, e ele não é um mau jogador. O Lúcio simplesmente não desaprendeu a jogar futebol. Então, eu sei que a cobrança tem que existir, eu sei que você precisa falar, precisa cobrar, ainda mais quando ele não consegue fazer uma boa partida, quando ele tem muitos problemas técnicos, é um alto investimento do clube, 65 milhões de reais, o torcedor tá no seu direito de cobrar, tá no seu direito de tentar e querer sempre o melhor desse atleta, mas quando você vê um cenário como esse, ele com alguns problemas ali psicológicos, né, com a falta de confiança muito baixa e precisando daquele carinho, precisando do apoio do torcedor, ainda mais que é um garoto de 21 anos, eu falo garoto, mas não é tão garoto assim, né? Ainda mais ele que tem assim uma experiência já no futebol, mas ele precisa desse carinho do torcedor, ele precisa desse abraço, o torcedor aplaudir em algum momento, né? Reconhecer o esforço do cara, porque ele nunca deixou de ser profissional, nunca deixou de trabalhar, isso eu posso garantir para vocês. É um cara que nos bastidores vem trabalhando muito para tentar sair dessa má fase. Agora as coisas não funcionam às vezes do jeito que a gente quer, ainda mais dentro do campo, com a pressão que existe pelos resultados, mas eu torço muito para que o Lute consiga sair dessa fase. Ele saindo dessa fase, seja de ponta ou seja como 9, eu acho que ele consegue ajudar muito bem a gente, porque é um cara que tem muita qualidade para ajudar lá na frente. Falar agora sobre reforços com vocês, meu povo, isso porque o Rogério também falou sobre isso na coletiva, é um assunto importante, né, que mexe com o ânimo do torcedor. Eu percebo que muita gente aqui nos comentários vem falando, o Bahia não vai contratar ninguém, esqueça essa história de contratar e tal. E o próprio Rogério confirmou que o Bahia está atento no mercado, está atento às oportunidades e vai tentar, obviamente, tentar essas contratações agora nessa segunda janela de transferências, que segundo o próprio Rogério vai ser uma segunda janela de ajustes e não de investimentos. Muito cuidado com essa frase do Rogério, tá? Muito cuidado, porque a janela do ano passado seria apenas de correções. E aí o Bahia trouxe o Lúcio Rodrigues por 65 milhões de reais. A prioridade é contratar um goleiro, talvez não tenha uma reposição para o meio-campista Eric no meio de campo, né? Isso já é uma situação que a gente já vem nos últimos dias já meio que entendendo como é que vai funcionar essa segunda janela do Bahia. A prioridade é trazer um goleiro, isso porque o Patrick Sequeira é o nome da vez no mercado, o Bahia está tentando a contratação dele. Aí o Rogério fala, não vai ser uma janela de investimentos, mas aí tem o Bahia tentando contratar o Patrick Sequeira e o time português pedindo ali na casa dos 60 milhões para liberar o jogador. É mais ou menos isso parecido, né? O Bahia vai tentar, obviamente, dentro daquilo que tem disponível para fazer as melhores contratações, isso eu não tenho dúvidas nenhuma, que o Bahia vai tentar atacar sempre no mercado com jogadores que venham para serem titular ou que pelo menos fique ali no banco e que aumente a qualidade de reposição, contratar um goleiro ali, o Patrick Sequeira, ou outro goleiro que o Bahia entenda que seja necessário nessa janela, contratar um zagueiro, que é de fato a carência maior dessa equipe, na minha opinião, e aí se você tiver outra oportunidade no ataque, algum jogador livre, algum jogador que encaixe perfeitamente dentro daquilo que o Bahia pretende fazer, ainda mais o Lúcio jogando como ponta, se der brecha para isso, aí sim o Bahia vai tentar contratar e aí sim vai tentar trazer. Mas eu não espero grandes nomes, né, assim, 10, 5 reforços, não é isso que vai acontecer, mas também não espero que não venha nenhum. Pelo menos 2 a 3 reforços, o Bahia deve sim contratar nessa janela de transferências dentro daquilo que o time tem como possibilidade e também como oportunidade dentro do mercado. É por isso que eu venho trazendo sempre nomes aqui com vocês, jogadores livres no mercado, jogadores que têm um salário ok com a realidade do Bahia, não seja ali na casa dos 3, 4 milhões mensais, seja 1 milhão ali, um jogador que venha com status titular, ou até menos, 600 mil, 800 mil, porque a gente sabe que mesmo um jogador livre no mercado tem todo um custo operacional para trazer esse atleta que às vezes acaba sendo até maior do que uma taxa de transferências ali na casa dos 20, 30 milhões, que é o que o Bahia não pretende fazer. Tá bom, meu povo? Janela de reajustes, não é de investimentos, não vai contratar 5, 6 atletas, mas também não vai deixar de contratar porque sabe que esse elenco tem carências. Tá bom? Tá explicado para vocês. Até o próximo vídeo. Muito bom final de semana, né? Muito resto de final de semana, muito bom resto de final de semana para vocês. Muita paz, muita saúde para você curtir com sua família. Até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, tchau.